Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Mais uma aula de hoje, dando sequência ao tema do autor Schelling, a poesia filosófica, o idealismo de Schelling. Vou explicar um pouco isso hoje, sempre lembrando que as temáticas são preparativas para uma abordagem mais detalhada do filósofo Hegel. Lembrando que é claro que esses autores não são, digamos, preparativos em si. Essa ideia de organizar desta forma é uma ideia didática, pedagógica minha e não tem a ver com os autores. Os autores são independentes e produzem suas obras sem essa perspectiva. Antes então de avançar aqui no tema, eu peço a gentileza de você dar aquele joinha. Ele contribui de modo assim muito significativo dentro das regras aí do YouTube, para que outras pessoas também possam encontrar o nosso conteúdo. Pois bem, aqui dando sequência aos temas do contexto do idealismo, lembrando que a ideia de idealismo, ela, num sentido mais popular, parece que é uma coisa da ideia. Eu já disse isso e repito, não é nesse sentido. Vamos compreender isso vagarosamente. A filosofia tem esse desafio que é tomar palavras que, de certa maneira, são utilizadas em duplo sentido, ou que é utilizado na língua corrente, e torná-la uma abordagem técnica. Então isso é um desafio. Por exemplo, se eu falo ideia, a maioria das pessoas compreenderão por ideia alguma coisa. E em termos filosóficos, isso nem sempre é assim. Então a gente vai se perguntar, mas qual a diferença de ideia para pensamento, para raciocínio? Teria diferença? É claro que tem. E aqui, o idealismo aqui, portanto, não é alguém idealista no sentido popular. Alguém que produz operações mentais sobre o que é a realidade e, digamos assim, mas isso não coincide com a realidade. Algumas pessoas, eu sou idealista demais. Não tem a ver com isso aqui. Aqui no caso, lendo aqui no meu roteiro para auxiliar as minhas ideias e o meu, não perder o fio da meada, o Schelling quer aplicar o mesmo que o antecessor dele, com quem ele manteve interação, o Fichte. Ele quer aplicar o que ele operou no âmbito do eu. Lembra que eu disse que o eu tomou o lugar principal e não mais como se o eu ficasse fora da realidade, tivesse que loucamente ir em direção à realidade. O Fichte inverte isso e coloca o eu no centro. E a gente descobre que eu individual sou uma coisa e existiria um outro eu aí que faz todos os eus, por assim dizer, funcionarem. Isso foi importante. E o Schelling aqui quer fazer isso acontecer um pouco mais radical. Ele quer relacionar a ideia, aquilo que o Fichte fez sobre um eu vir para o centro, eu enquanto atividade que coloca tudo mais. Ele quer fazer esta mesma operação não só com essa ideia de eu, de ação, e a incidência dela sobre o eu determinado, que é o meu eu singular, o seu eu, os nossos eus, mas ele quer estender isso também para a ideia de natureza. E isso aqui, ele dá um tratamento especial nisso e, digamos assim, avança um pouco mais nesse sentido. É preciso aplicar aqui na minha anotação, é preciso aplicar à natureza o mesmo que Fichte aplicou ao espírito. Então, natureza como fruto, aproximando aqui, na verdade, natureza de espírito. Esta aproximação ela é fundamental para as compreensões posteriores, depois no próprio Hegel. Quando o Hegel vai dizer que o direito é a manifestação do absoluto no estágio mais elaborado, o que isso quer dizer, por que é isto? E, voltando aqui, esse desafio de juntar
coisas que, num primeiro momento, a gente pensa que elas pareçam e parecem ser separadas, que é eu pensando de um lado e as coisas do outro. Esse tem sido o esforço aqui. E a tradição do conhecimento filosófico mostram tentativas variadas de como que se aproxima esses dois campos. Então, ele quer fazer isto. A natureza como fruto de uma inteligência inconsciente, que não tem a percepção consciente, que essa percepção consciente, na verdade, acontece só em nós, enquanto pessoas. Isso gera a ideia da filosofia da natureza, em Schelling, lembrando que a natureza é toda esta extensão fora do pensamento, aqui, isso é importante. Esse termo natureza também às vezes ganha o significado de o propósito das coisas, sobretudo em Aristóteles, então, mas nesse autor aqui, é tudo aquilo que está fora da consciência, que seria a natureza, e portanto, por estar fora, isso seria inconsciente, mas por ser inconsciente, vamos ver logo abaixo, que necessariamente ele para de ter atividade, isso é interessantíssimo, a ideia de criação. E a gente volta à ideia deste autor chamado idealismo transcendental. Esse termo ele vem lá do Immanuel Kant, um filósofo muito importante que eu falei no início desse bloco aqui do romantismo, que vai chegar até Hegel, com variações e de certa maneira, saindo do romantismo para o idealismo, sendo Hegel idealista e não romântico. Então, aqui em linhas gerais que eu anotei. Atividade real que gera o eu. Atividade ideal toma consciência colidindo com o limite. É ideal no âmbito do saber, a filosofia técnica. É real o agir no âmbito da filosofia prática. Aqui eu destaquei uma anotação do próprio Schelling para explicar um pouco mais essa atividade do real, ou essa atividade real que gera o eu. E o eu, portanto, é fruto dessa atividade real. E ela se manifesta em duas perspectivas. Numa perspectiva ideal, está no âmbito do saber. Então seria uma técnica, a filosofia técnica. Num outro âmbito do real, das coisas, da ação humana, seria a filosofia prática. E nós vamos ver que isso se junta na estética, para esses dois campos não ficarem separados. Então a consciência, ela age consciente, e aí ela é ideal na mente, e ela age de modo inconsciente, mas ela continua agindo, ela então está no âmbito da prática. E o que juntariam essas duas dimensões, que aparentemente estariam separadas ainda? Eu vou ler aqui a própria citação do Schelling, que eu colocarei aqui abaixo na descrição. A filosofia teórica só concentrar aqui direitinho na citação. A filosofia teórica é idealismo. A filosofia prática é realismo, e somente juntas formam o sistema completo do idealismo transcendental. Como o idealismo e o realismo se pressupõem mutuamente, o mesmo ocorre com a filosofia teórica e a filosofia prática. E no próprio eu, é originariamente uno e ligado àquilo que nós devemos separar em benefício do sistema que estamos construindo. O avanço dessa citação, fecha a citação do Schelling, o avanço é que então é preciso juntar essas duas partes para elas se completarem. E esta junção, que forma o chamado idealismo transcendental deste autor, é a estética transcendental ou a filosofia da arte. Não vou aplicar aqui estética transcendental, porque isso é um termo do Kant, mas é a filosofia da arte. E dentro da filosofia da arte, a ideia de poesia como esse processo de produção, digamos assim, desta consciência que se produz mesmo sendo inconsciente. Então é pela poética, que ele vai chamar de poética primitiva, que vai se dar de fato essa junção do consciente e do inconsciente, que tem como ponto em comum a atividade, aquela atividade que colocou o próprio eu. Enfim, por hoje eu vou encerrar aqui e sinalizando e dar então essa ideia de poesia, ou órgão universal da poesia, ou a poesia como sendo esta forma de fazer uma filosofia, digamos que é a atividade que produz ou tende a juntar
essas duas realidades que, para a nossa percepção, acabam se apresentando separadas. Na atividade da consciência aparece como ideal e na ideia de prática aparece de modo inconsciente. Então o real ganha força e aí a gente retoma aquele conceito do idealismo como alguém que produz fantasias e elas não coincidem com a realidade. Neste caso aqui não é isto. A poesia, portanto, ela é, digamos que, a expressão ajustada dessas duas dimensões. E é isso que depois vai levar a gente a compreender por que o real o racional é real, em Hegel. Exatamente que neste ajuste dessas duas dimensões, realista e idealista, é que a gente produz a ideia de eu transcendental em Schelling. Por hoje aqui em Schelling será só isto. Eu volto depois num próximo vídeo com a filosofia da identidade, que também é algo importantíssimo nesse autor, e para ficar dentro do conceito de pílula, sem estender o tempo aqui, dado a importância que esse tema tem e o desdobramento histórico que esse tema ganha na história da filosofia, é algo que eu digo que é muito sedutor e prazeroso. Muito obrigado, até um próximo vídeo aula e sempre agradecido a sua gentileza de nos acompanhar até aqui.